E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? A semana começou com tudo e a dança das cadeiras não para. Além das questões do STF, que a gente vai falar mais algumas coisas hoje, que Bolsonaro vê as redes, Carlos Bolsonaro também. Vamos falar dos ministérios. Tem ministro aí que aparentemente já tá com hora de saída já determinada, inclusive o local para onde ele tá indo. A gente vai comentar sobre isso, vai abrir um novo leque aí de análises. Vamos falar algumas coisas também de Estados Unidos, Brasil e, gente, teve uma medida que aí o governo americano soltou, que passou despercebida de muita gente, que vai no coração do comunismo. Vou mostrar para vocês. Mas o assunto principal do vídeo de hoje não é falar dessas coisas, é falar da esquerda, globalistas e eleição. Gente, essa questão da área de saúde, principalmente o que envolve a Organização Mundial da Saúde, meus amigos, algumas mudanças assim, bem complicadas, que eu acho que vai deixar alguns de vocês de cabelo em pé, ó. Vai ficar assim, cara, isso aqui tá muito estranho. A esquerda brasileira também está clamando por união. Algumas disputas internas, falando que a gente tem que focar em algumas pautas, estamos nos desvirtuando. Algumas coisas que inclusive a gente já trouxe aqui em momentos anteriores. E a gente vai ter que falar de eleição e do Barroso. Gente, o Barroso tá avançando a velocidade absurda. E eu vou mostrar para vocês como em questão de menos de 2 anos, Barroso conseguiu fazer, sabe aquela frase clássica do Juscelino Kubitschek? 50 anos em 5 é basicamente o que o Barroso fez. 50 anos em 2 anos. Vocês vão entender tudo isso, mas sem muitas delongas, vamos já começar por aqui, já falar da questão do STF, pra gente poder avançar o que importa mesmo no vídeo de hoje. Bolsonaro trouxe mais informações dos questionamentos que as pessoas vêm fazendo na questão do Cássio. Mais uma vez ele faz questão de falar da questão do César de Batista da extradição. E ele diz ó, que em novembro de 2019, por 6 votos a 3, o STF decidiu que caberia exclusivamente ao presidente da República autorizar ou não a extradição do Batista. Em dezembro de 2010, seguindo o STF, Lula resolveu negar a extradição. Março de 2015, a juíza Adverse Hatz, da segunda vara, que é primeira instância, determinou que o Batista fosse deportado. Em setembro de 2015, a 6ª turma do TRF1, tendo o desembargador Cássio como vogal, num agravo de instrumento, resolveu suspender a decisão porque a matéria só poderia ser julgada na apelação. O desembargador Cássio participou do julgamento, que tratou exclusivamente de matéria processual e não emitiu nenhuma opinião ou voto sobre a extradição. A apelação no TRF1 nunca chegou a ser julgada em razão de decisão posterior do STF. Portanto, é mentira que Cássio Nunes teria votado concordando que Batista permanecesse no Brasil. Lamento as críticas infundadas que inundaram as mídias, em especial de uma autoridade do Rio, que queria a qualquer custo que eu indicasse um candidato seu para o Supremo. Tem gente aí chateada porque o lobby não deu certo. E uma pessoa nas redes questionou Bolsonaro, falou: presidente, próxima eleição indica ao STF, indica o Lula. E Bolsonaro fala o seguinte: meu jovem, completamente sem volta. Cássio, ele é contra o aborto. Votará contra a DPF 442, caso seja pautada. Ele é pró-armas nos limites da lei. Ele é CAC. Defende a família e as pautas econômicas. Quem duvida que aguarde as votações. Resumindo, ele está 100% alinhado comigo. Por isso, aferrenha a campanha para desconstruí-lo. Volto a falar uma coisa que eu disse. Esse cara foi anunciado em menos de, 1 hora, já tinham inúmeras informações, enxurrada de informações. E quando você vai rastrear a origem de muitas das coisas, não sei, mas eu tenho a impressão que vai você rebater na porta do antagonista, né? A mídia de Sérgio Moro. Vocês vão entender isso aqui logo menos. Mas olha só o seguinte, aí para as pessoas que estão bem chateadas ainda, pensando em largar tudo, quero só trazer mais uma vez esse comentário, inclusive do professor Olavo de Carvalho. Ele traz a Renata falando: se concordo com a escolha para o STF? Não concordo. Acho que realmente todo mundo ficou um pouco decepcionado. Alguns entenderam e outros estão bem chateados, mas todo mundo queria um nome melhor, vamos ser sinceros. Se eu vou deixar de apoiar o presidente por causa disso? Não, eu não vou deixar de apoiar ele da mesma forma que eu sempre fiz. Vou seguir apoiando, amando e cobrando ele. Nada vai mudar de minha parte. Então, para quem tá aí meio chateado, e olha só, o próprio Douglas pergunta, ó, se você pudesse voltar no tempo, votaria novamente em Bolsonaro? Olavo tá lá, ó, sim, eu votaria nele. Com todas as críticas que o Olavo faz, ele diz. E uma coisa interessante é um comentário de Olavo de 27 de agosto de 2018. Bolsonaro nem estava eleito. Ele fala o seguinte, ó:
Que o Bolsonaro tem tudo para ser um grande presidente é algo que não duvido nem por um instante. O que me pergunto é se os seus eleitores entusiastas de hoje saberão organizar-se depois da eleição para apoiá-lo contra os truques sujos da elite mandante que não quer parar de mandar. E a gente chegou em 2020 e eu realmente acho que a gente pode falar que não nos organizamos. Não temos organização. Até hoje, nem sequer um jornal, sabe? Com sede física, jornalistas, pessoas que possam estar dentro de Brasília, dentro de locais importantes para conseguir furos de notícia, como por exemplo, o pessoal antagonista, queira ou não conseguem, o Lauro Jardim, queira ou não consegue, a gente ainda não tem. Então, a gente realmente está muito aquém. Coitado do Bolsonaro, chegou lá e ele não tem uma militância, a mínima militância organizada para ajudá-lo. E aí, pessoal, Carlos Bolsonaro falou mais uma coisa que eu acho que é bem interessante. Olha o que ele diz. Se foto significasse algo, tem cada uma impublicável de gente que admiro com antagônicos. Pautas de interesse do país travadas em todas as esferas há cerca de 2 anos e tenta-se costurar alternativas para que o Brasil ande. Tá falando, ó, tá tudo parado, estamos tentando fazer o Brasil andar. E finalmente, aconteceram coisas que você não fala, tá, agora eu entendi porque você repete tanto sobre o marco do saneamento. Carlos diz o seguinte, ó, desperdiçam todo o trabalho que o governo vem fazendo para, criticar de forma exacerbada um homem que sozinho não tem o poder que muitos acham que tem. Críticas são bem-vindas, assim como qualidades não podem ser ignoradas. Ainda dá, meu Deus, ainda dá. Calma, emocionados, calma. E aí, olha aqui essa foto. Velha foto aí de Bolsonaro que abraçou Toffoli e o Michel diz o seguinte: meu presidente, bom dia. O senhor pode explicar isso? Sou eleito seu, só não quero ficar com dúvidas de nada. E Bolsonaro diz o seguinte, ó. Michel, preciso governar. Converso com todos em Brasília. Um abraço. E agora, gente? Vai ser assim, ó, desenhar. A gente vai desenhar, vai explicar o desenho e vai desenhar a explicação do desenho. Vai ficar tudo, você falar que agora eu entendi. Agora tudo vai fazer sentido. Olha só esse áudio do Augusto Nunes e eu vou mostrar para vocês uma matéria do BNDES. Olha só isso daqui. Vamos deixar o Augusto Nunes falar. Foi um sucesso estrondoso o leilão para a concessão de serviços de água e esgoto na região metropolitana de Maceió. O valor mínimo fixado pelo governo alagoano, 15 milhões e 100 mil reais, acabou superado em 13.000% pelo consórcio que venceu a disputa com a oferta de 2 bilhões de reais. O grupo BRK Ambiental vai investir nos próximos 8 anos outros 2 bilhões de reais na expansão da rede de saneamento básico. Os valores ofertados pelos 7 consórcios que participaram da disputa confirmam o enorme interesse despertado na iniciativa privada pelas mudanças decorrentes do novo marco legal do saneamento. Hoje, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de coleta de esgoto e 35 milhões não recebem em casa água tratada. Nesta quarta-feira, o primeiro leilão depois do novo marco legal mostrou que essa chaga pode desaparecer em poucos anos. Aqui já está suficiente. Vamos olhar a matéria e conversar. Eita, de boa. Tá trocado, era para começar aqui, não editei certinho. Vejam só. Isso aqui, na verdade, ocorreu dia 30 de setembro. Não vi essa matéria, não teve repercussão e aquelas coisas, né? A gente, às vezes, fica caindo aí no clickbait da mídia de oposição, querendo pautar a direita e todo mundo fica conversando de um assunto que não agrega em nada, quando a gente deve olhar, cara, isso aqui é a parte importante. Vejam só o seguinte. Saneamento da Grande Maceió é concedido com oferta de mais de 2 bilhões e terá universalização da água até 2026. A BRK Ambiental Participações S.A. foi a vencedora do leilão organizado pelo BNDES para a concessão regionalizada de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da região metropolitana de Maceió. Olha só isso daqui, Augusto já falou. A oferta do grupo vitorioso foi de 2 bilhões e 90 mil reais. 2 bilhões.
quer dizer, é 2 bilhões, quer dizer, não, 2 bilhões e 9 milhões de reais. Vamos botar 2 bilhões. 2 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro? É. Só que esse daqui é muito mais dinheiro do que o que parece. Por quê? Porque, na verdade, esse valor representou um ágio de 13.180% em relação ao valor mínimo, que estipulava para a outorga do serviço 15,1 milhões. Gente, é o seguinte, vamos pensar assim, ó. Você aí, em sua casa, resolveu fazer um bazar de roupas antigas. Aí você tinha um vestido, em vez de você não vazar, você não falou, pai, esse vestido aqui, minha avó que me deu, foi doação de minha avó. Vou vender esse vestido lá da década de 70, vou fazer um leilão com o pessoal aqui do bairro. Você colocou o vestido à venda por 10 reais, era o lance mínimo, 10 reais. Você só queria comer uma pizza. Quem fez o arremate final pagou o equivalente a 1.300 reais. Essa é a proporção. Você pediu 10 e lhe pagaram 1.300. Foi isso daí. O pedido inicial era 15 milhões e pagaram 2 bilhões. Isso aqui é só o primeiro leilão. Vocês conseguem ver a proporção do dinheiro. Vocês conseguem ver quanto dinheiro está envolvido nisso daqui no marco legal do saneamento. Quantas e quantas vezes eu falei, gente, isso aqui é pauta interessantíssima. Vocês acham que o governo às vezes está lavando a mão para a reeleição de Alcolumbre à toa? À toa. A matéria continua, ó. Ao todo, o BNDES e o Estado de Alagoas receberam 7 propostas de consórcio interessadas na concessão regionalizada da região metropolitana, lá de Maceió. Foram 7 propostas. 7. E a BRK venceu porque foi 20% superior às outras. Ou seja, na pior das hipóteses, as outras ofertas estavam oferecendo ainda 1,6 bilhão, 1,66, algo assim. E só queriam 15 milhões. O cara ofereceu 1,6 bilhão. Quem perdeu ofereceu 1,6. Imagine isso daí ao redor de todo o Brasil. Sabe aquela previsão que o governo tinha de 500 bilhões? Eu acho que depois desse primeiro leilão, o negócio aumentou bastante. Imagine quantos e quantos empregos isso daqui não vai gerar. Aí você vê, ó. O saneamento é a grande locomotiva da recuperação da economia brasileira e a nossa missão é somar forças para que o país avance rapidamente nesse setor. Por meio de nosso serviço de água e esgoto, já beneficiamos a vida de 15 milhões de pessoas e com a concessão da Casal, mais de 1,5 milhão de brasileiros serão impactados positivamente. O saneamento básico é um serviço essencial e queremos garantir o acesso à água e esgoto com eficiência e qualidade. Quem reforça aí é a Tereza Vernaglia, CEO da BRK Ambiental. E olha só, a concessão deverá universalizar o serviço de água na região metropolitana de Maceió nesses primeiros 6 anos de contrato e levar acesso de rede a 90% das pessoas da região. Hoje, apenas 27% das pessoas dispõem desse serviço. Olhem o ganho, sabe, assim, o ganho pessoal de... Isso aqui, isso aqui não é só qualidade de vida, isso aqui é dignidade humana. O cara vai ter esgoto em casa. Pode parecer besteira, mas não é. E você vê, ó, além disso, a empresa vai ter que ter uma contrapartida de melhorar a eficiência na parte de perdas. Hoje em dia, a perda é de 59% da água. Ele se perde. E tem que reduzir as perdas para 20%. Isso daqui é sustentabilidade, é pauta do meio ambiente, ajuda na narrativa, em tudo. Vocês entendem isso daqui? Quando o Bolsonaro vetou o artigo 16 do Marco do Saneamento, que se esse artigo não tivesse sido vetado, isso meio que ia começar daqui a 30 anos, porque as estatais iam poder renovar, ia ficar mais difícil para o mercado privado, Alcolumbre reclamou. O Tasso Gereissati reclamou e falou, não, a gente vai pautar aqui, vamos ver se essa semana a gente dá já pauta para derrubar o veto. Conversa vai, conversa vem, Bolsonaro deu aquele aceno, Alcolumbre, bota a mão na consciência, Alcolumbre, respira. Não, beleza, a gente vai ver isso aqui pra semana que vem. Aí passou a semana, isso lá foi em julho. A gente vai pautar isso daqui no meio de agosto. Então eu mandei mensagem na época para a Zambelli, falei, Zambelli, ó, marco de saneamento, cara, não espera a última hora pra levantar a hashtag. Chegou lá, a próxima hora, o falou, não, tá meio complicado, vamos deixar os vetos mais complicados pra setembro. Não, vamos deixar agora pra outubro. Alcolumbre tá sentado em cima disso. Quando o Bolsonaro vai, ele senta com Toffoli, senta com Alcolumbre. Vocês acham que é o quê, galera? É isso daqui. Carlos Bolsonaro falou, tem pautas que estão aqui, ó. Pera, como é que Carlos colocou? Pera aí.
2 anos, pautas paradas há 2 anos. O Brasil tem que andar para frente. Então, quando você vê Bolsonaro se encontrando assim, é muita coisa, é pro país andar. Pro país andar, é difícil de ver. Isso aqui é só uma das coisas. A necessidade de, infelizmente, a política brasileira é desse jeito. Infelizmente, o Davi Alcolumbre, ele tem um poder de pautar os vetos, derrubar os vetos de Bolsonaro no dia que ele quiser, porque ele é o presidente do Senado. Estão entendendo como são as coisas? Então, se o governo não faz um aceno, não dá um oi, não dá um abraço, amigo, o país não vai andar. O Brasil não vai andar. Então, acho que isso daí agora, com essa matéria e esse valor obtido, fica bem claro, tipo assim, as proporções de algumas pautas que estão paradas. Aí você começa a olhar a reforma tributária, reforma administrativa, mesmo Rodrigo Maia ofendendo o Guedes. Guedes já marcou uma reunião para tentar conversar com o Maia e fazer as coisas avançarem. Política. Brasil é política. Ou a gente joga o jogo, ou o Brasil não vai dar para frente. E aí, olha só, outra coisa. Muita gente vem criticando o Bolsonaro e a aproximação do Centrão. Fui procurar aí quando foi que falaram impeachment. A última vez, quer dizer, a última matéria que eu consegui achar falando de impeachment é de 14 de julho. Não se fala mais impeachment. Bolsonaro agora tá com o Centrão, uma grande parte dos políticos, que na verdade Bolsonaro tá trazendo o Centrão pra direita. Não é Bolsonaro que tá indo lá pro centro. O Bolsonaro deu um passo. Agora Bolsonaro deu um passo, mas o Centrão deu um 5 na direção de Bolsonaro. É trazendo os caras. Não, vamos aqui organizar o Brasil pra frente. Então você vê, não, o pessoal em Brasília tá falando, não tem mais clima para impeachment, não tem mais clima. O governo agora não tem mais que ficar se preocupando e ficar desmentindo narrativa 24 horas por dia. Agora é focar em tentar fazer que avance as pautas importantes. Vou até mostrar para vocês que é o que vai rolar essa semana. Fizeram um pequeno resuminho e coisas da reforma tributária já tá aí, em pauta, para começar a avançar. E aí, vejam só, saí aqui de novo, ó, que foi o que eu falei no início da narrativa do antagonista. Ela traz um tweet de 2019, mas primeiro ela diz, ó, Sérgio, Alicate e afins já faziam parte do projeto político da turma há tempos. A Jovem Pan precisou dispensar militantes travestidos de jornalistas para salvar a audiência. Quem é bancado pelo sobe e desce do mercado não precisa se preocupar com isso, pode ser político 24 horas por dia. E ela coloca aqui, ó, 2019. A estratégia da social-democracia, MBL, Vem Pra Rua, Jovem Pan, antagonista, é fingir combater a corrupção enquanto passa um pano para Aécio e o Maia. Forçar a narrativa de que Bolsonaro se afastou dessa pauta e tentar atrair Moro para seu projeto político. E eles estão fazendo isso daí todo santo dia, né? É quanto pior, melhor para essa gente. E aí você vê, ó, o Vem Pra Rua colocou aqui uma coisa, pode parecer piada, pode parecer só narrativa, nada a ver, mas isso daqui diz muita coisa, gente. Todas as vezes que, em teoria, Bolsonaro fez algo assim absurdo, eles, tipo assim, surge uma crise e eles se aproveitam disso para tentar queimar o bolsonarismo como um todo. Por exemplo, a questão do COAF. Quem lembra da questão do COAF? Hoje, com as informações que a gente tem, graças a Deus que saiu da mão de Sérgio Moro. Quando a gente vê que todos os lavajatistas estavam lá, inclusive ele colocou a Érica Marena, que estava envolvida no Banestado, quer dizer, toda a equipe lá de Sérgio Moro em Brasília estava envolvida no Banestado, essa mulher estava na Lava Jato, ela estava no depoimento de Moro, aí você vê, pô, esse Moro estava no COAF. Quando saiu usado da Vaza Jato, o Deltan estava pedindo pro carinha lá, o Leonel, dar uma olhadinha assim meio informal, como quem não quer nada. E aí? Acordão de Toffoli foi só narrativa. Só narrativa. Lei de abuso de autoridade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, que isso aí quem aprovou foi o legislativo. Aí você vê Aras na PGR. Criaram todo aquele caos. E a gente viu que no final das contas, Aras não era nem de perto o espantalho que pintaram pra gente, né? O monstro que pintaram. Juiz de garantias. Bolsonaro sancionou e falou, cara, eu vou sancionar, vocês vão ver. Gente, existe juiz de garantias? Alguém tá vendo acontecer? Não tem como. Eles colocaram ali que não tem como colocar em prática. O Bolsonaro falou, vai. Criou uma narrativa absurda na época. Todas as vezes que algo assim acontece, criaram a narrativa. Só que o que eu vi? Dessa vez, muita gente acabou caindo na conversa mole do antagonista, do Vem Pra Rua, da equipe de Sérgio Moro, né? Pra achar que Bolsonaro agora traiu os seus eleitores. Não é assim, galera. Não é assim. Respira que vai dar certo. E aí, que foi o que eu falei para vocês antes do vídeo, dança das cadeiras. Tinha saído já uma matéria
que Bolsonaro pensava em indicar o Jorge para o TCU e agora parece que realmente já está afirmado. O antagonista soltou a matéria no início do dia da segunda-feira, já falando, ó, Bolsonaro põe seu secretário no TCU. Traz a matéria falando que quem descobriu essas informações foi o Globo. Então nem vou ler aqui o antagonista, já vou direto para a matéria do Globo. Olha só. Preterido na escolha do futuro ministro do STF, o ministro Jorge já tem destino certo. A vaga que será aberta com a aposentadoria de José Múcio Monteiro no TCU. Toda a articulação para a nomeação do Jorge foi feita nos últimos dias e já foi comunicada por Bolsonaro ao próprio Múcio na sexta-feira passada. O anúncio oficial da decisão do presidente acontecerá imediatamente. Múcio esteve na sexta-feira com Bolsonaro e avisou que se aposentará no dia 31 de dezembro, mas vai protocolar o pedido nesta semana. Ao antecipar formalmente sua saída, José Múcio libera Bolsonaro para enviar o nome de Oliveira para ser sabatinado pelo Senado. A ideia, inclusive, é que Jorginho, como é chamado por Bolsonaro, seja ouvido pelo Senado na mesma época da sabatina de Cássio, ou seja, em novembro. Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República desde junho de 2019, o Jorge terá conversas com o ministro do TCU nos próximos dias, assim que Múcio tornar oficial sua saída. Gente, o Jorge ele é conhecido como um cara assim, boa praça, conversa com todo mundo. Eu tenho algumas ressalvas com ele, mas na parte política é um cara desenrolado, sabe conversar com todo mundo. Quantos e quantos problemas a gente já não teve com o TCU? O Bruno Dantas mandou investigar os gastos do cartão corporativo de Bolsonaro, gastos com as viagens. O TCU foi quem, inclusive, foi lá questionar o Banco do Brasil por que estava colocando propagandas em site de fake news na questão lá dos Sleep Giants. E agora a gente tem alguém, cara, pode falar o que for, Jorge pode ter todos os problemas. Agora, esse daí realmente é bolsonarista. Esse cara aí é amigo de Bolsonaro há mais de 20 anos. Inclusive é padrinho de casamento de Eduardo Bolsonaro. Então, na pior das hipóteses, a gente sabe que lá dentro a gente tem um cara que vai fazer de tudo, mas pelo menos assim, não, cara, pelo governo, eu tô aqui pelo governo. Até o fim. Coisa interessante, interessantíssima. E aí o Renato diz o seguinte, ó. Se confirmada a ida do Jorge para a presidência do TCU, isso aqui foi dia 2 de outubro, e isso abrirá uma vaga na Secretaria-Geral. Excelente oportunidade para o presidente indicar um assessor à altura do cargo e alinhado com sua plataforma de governo. Vale acompanhar, parece ser uma boa movimentação. Além disso, se também confirmada a ida de Cássio para o STF, caberia ainda a Bolsonaro indicar um juiz para o TRF1, o maior, Minas, Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste, e outro juiz para o STJ. Ambas movimentações importantes. O STJ é a corte responsável por julgar os governadores. Gente, atualmente a função do Jorge é funcionar basicamente como assessoria jurídica, assim, a primeira assessoria jurídica de Bolsonaro. Quando Bolsonaro vai protocolar as MPs, quando o Bolsonaro quer, tipo assim, cogitar se os MPs vão ser aprovados ou não, conversar com o Columbre, com o Maia, Jorge aí é o primeiro homem a começar a resolver essas coisas. Imagina aí um novo nome, sei lá, conservador, bem alinhado. Eu acho que Bolsonaro não vai colocar qualquer um para assessorar Bolsonaro nesse processo. Ou às vezes até um cara realmente assim que ainda tenha mais trânsito do que o próprio Jorge para fazer as coisas avançarem. Aí pensa, se Bolsonaro consegue colocar nessa vaga um cara desenrolado. Aquele cara assim que você fala, velho, a gente pode não gostar, mas o cara é desenrolado. O cara sabe fazer as coisas andar. O governo vence em fevereiro de 2021. O governo não, né? A base aliada vence a presidência do Congresso. A gente tira o Maia, a gente coloca alguém. Aí Bolsonaro manda MP, o cara aí que vai ocupar o lugar do Jorge já articula tudo para chegar redonda no Congresso. O novo Rodrigo Maia, que não vai ser mais com fé em Deus, já coloca em pauta, votou, aprovou, bola para frente, tudo avançando de forma rápida e ligeira. Isso é interessantíssimo. O Cássio aí já abriu uma vaga no TRF1. É a oportunidade para o Bolsonaro pegar alguém. Aí não precisa ser alguém carreirista, que seja aceito, né, pelos iluminados de Brasília. Ele pode pegar, por exemplo, alguém como a Ludmila Lins Grilo, juíza, interior, cargo assim menor, que se mandasse direto para o STF, o pessoal ia fazer cara feia, ia torcer a boca. Por mais competente que ela seja, sabe, como é o povo de Brasília. Interessante. Aí você coloca lá alguém no TRF1, dá aquela requentada para daqui a 3, 4 anos, no segundo mandato de Bolsonaro, o cara pode indicar para onde ele quiser. Pô, rapaz, do TRF1, amigo, já tem 4 anos de experiência na máquina de Brasília. Essa pessoa aqui tem completa e total condição de assumir, por exemplo, o STF.
Movimentações interessantes. E até mostrei para vocês lá, né, dia 2. Um resuminho rápido só desses 4 anos de Bolsonaro. 2 do STF, 2 no STJ, 3 no TST, 4 no TSE e 4 no STM. E a gente vai falar bastante do TSE hoje. Então tem muita coisa acontecendo, gente. A dança das cadeiras só está começando. Aguenta aí, aguenta que vem coisa boa, E eu queria mostrar para vocês também um vídeo aqui do Pequi, que é uma coisa que eu falei para vocês, venho falando que é a importância das autarquias. A gente presta muita atenção no STF, mas o Brasil não é só esse STF, gente. Tem muito órgão-chave. Por exemplo, a gente vem falando da questão do 5G direto, dessa nova internet. Isso daí cai no colo da Anatel. E aí, a gente já tá discutindo a Anatel? Quem é hoje o cara que tá na frente da Anatel? Quem sabe o nome? Alguém sabe? Talvez aí o pessoal, sei lá, da engenharia elétrica, da parte de teleco, o pessoal saiba. Você sabe? E aí, olha o que o Pequi tem a falar da questão de meio ambiente. Saca só isso daqui. Cada estado é nomeado politicamente um superintendente do IBAMA, um superintendente do DNPM, que eu sou das antigas, eu chamo DNPM ainda. E esse cara, ele é nomeação política. Então, por exemplo, se você pegar 80% das ATPF, Autorização de Transporte Florestal, que é um documento para você transportar madeira, 80% dela é falcatrua. Ali, Medicilândia, ali no Pará, Marcelândia ali, toda a vida foi isso. Se você pegar aqueles projetos de manejo, 80% é treta. E de onde que vem? Vem de dentro de organismos como ICMBio, como IBAMA. Você está entendendo? Aí você passa para a questão de penetração em área indígena. A Polícia Federal não pode entrar em área indígena. A Polícia Federal só entra em área indígena com autorização expressa da FUNAI. Aí você tem a treta da FUNAI. Você tá me entendendo? Por isso que ocorre aquelas coisas tipo lá no Cinta Larga, ocorre extração de madeira. Tem uma série de coisas que você vai descortinar para ver como é que o sistema é comprometido, como é que ele é penetrado e imiscuído. Não adianta ficar tampando o sol com a peneira. As realidades são várias e N realidades, entendeu? Se eu tiver de saco qualquer dia desse, eu vou fazer uma thread sobre isso pra vocês entenderem. Aí depois ele termina falando. É um cidadão, bora lá no Pará, trabalha às vezes até com garimpo, e você vê, gente, olhem quantos e quantos órgãos, quantos e quantos problemas a gente tem no Brasil. Nem tudo se resume ao STF, e isso eu volto a falar. A direita tem que amadurecer um pouco e começar a olhar a coisa num aspecto um pouco maior. É CGU, DPU, o TCU, TST, TSE, IBAMA, FUNAI. Olhem quantos cargos de autarquia nós temos no Brasil. E aí, a gente tem dentro da direita um lobby, a gente tem grupos na direita conversando com deputados, senadores. Gente, eu queria poder pegar esse telefone aqui e mandar um WhatsApp para Gilmar Mendes e falar: e aí, Gilmar, como é que tá as coisas, cara? Beleza? Não tem. Eu acho que hoje na direita não temos ninguém que tem acesso, por exemplo, aos membros do STF, que tem acesso a vários senadores, até porque a gente não tem nem senador de direita. Então a direita tem que melhorar isso daí. O pessoal fala tanto em lobby, não existe lobby na direita. Imagina se realmente existisse um lobby por carga no STF. A pessoa passasse os últimos 2 meses, todo mundo junto, organizado em torno de um único nome, várias pessoas indo a Brasília, conversando com gente, tentando criar realmente a base para o nome. Então a direita tem muito ainda para crescer. Por isso que, por exemplo, quem acompanha o Twitter deve estar vendo aí várias tretas, mas treta pra tudo que é canto entre o pessoal da direita. Não comente sobre essas coisas, galera, porque pra mim, se tá... Eu tô na política do seguinte, ó. Tá mais à direita que Marcelo Freixo, vem pro time, vamos jogar, porque o importante é aumentar, sabe, o nosso esquadrão. Aumentar o esquadrão para as coisas andarem pra frente. E aí, olha só. Estados Unidos. Trump fazendo vídeos aí para acalmar, principalmente o mercado financeiro. O mundo aí é complicado. O maior líder mundial, doente, o pessoal fica muito preocupado. Enquanto o cara tá tentando acalmar todo mundo, vem a Vera Magalhães para falar o seguinte, ó. O perfil do Trump posta vídeo sem que se saiba quando foi gravado. Não há informação alguma sobre a alta do presidente norte-americano. Postar um vídeo antigo em meio a informações desencontradas de médicos e assessores só ajuda a ampliar o temor e os boatos. Na verdade, ela tá criando boato. Ela quer falar que o vídeo não é de agora. Ele fez um vídeo no passado para tentar passar que ele está bem quando na verdade ele não tá.
E o Leandro Ruschel diz o seguinte, ó, e chamam isso aqui de jornalismo profissional. O post tinha data e hora, o presidente falava de fatos muito recentes. Qual o motivo para a desconfiança? Nem a extrema imprensa americana faz isso. Por isso, galera, a gente tem que aumentar. Por mais que Leandro Ruschel ainda deu uns piti por questão aí do novo STF, cara, o cara tá na direita, temos que aumentar o nosso esquadrão. E aí, ó, enquanto Vera Magalhães tenta vender o caos, Conexão Política, uma página da direita, diz, ó, o médico, inclusive, o médico falou que o Trump pode ter alta nas próximas horas. Amanhã, no caso, é hoje. Nas próximas horas já pode ter alta. Então, para tentar acalmar o mundo, vamos tentar acalmar o mundo. E isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Isso daqui passou meio despercebido, já tem até inclusive alguns dias. Isso aqui é do dia 2 de outubro. Aqui tá parecendo que é 10 de fevereiro, mas é porque lá eles escrevem a data ao oposto. Eles primeiro colocam o mês para depois o dia. Padrão americano, o pessoal gosta de sempre mudar tudo. E essa matéria aqui é do USCIS, que é basicamente assim, United States Citizenship and Immigration Service. É como se fosse, sei lá, os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. Eles modificaram as suas políticas, sabe? Aquele guia para quem quiser meio que aplicar para a cidadania, sabe? Você quer se tornar um cidadão americano. E agora, se você é um imigrante, membro de partidos comunistas ou de partidos totalitários, que pregam, sabe, essas ideologias totalitárias, você vê os Estados Unidos, eles entendem que são a mesma coisa, totalitarismo e comunismo, você não está apto, não, a ser cidadão. Você pode passear, pular, fazer o que for, mas se tornar cidadão no país, não. Se você for membro de um partido comunista, cara, isso daqui pode parecer pouco, gente, mas é o primeiro passo. Começa assim e vai aumentando. Quando isso daqui se tornar algo normal, bem aceitável, a gente avança. Você vê, isso aqui é o que a própria esquerda faz. Eles vão avançando com as pautas de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até criar o novo normal. Você já sabe como é, né? Então, isso aqui passou desapercebido, mas isso aqui significa muita coisa mesmo. Vai por mim, confia. E aí, falando de essa questão internacional, Bolsonaro aí, ó, tava no evento, nas últimas horas, para celebrar, né, o acordo de paz. Estava lá ele, o Eduardo Bolsonaro, embaixador americano, embaixador de Israel, presidente da República Bolsonaro, embaixador do Bahrein e embaixador dos Emirados Árabes Unidos e também o Ernesto Araújo. Então todo mundo aí junto e misturado, celebrando, né, esses novos ventos no Oriente Médio, como o Ernesto disse. E você vê o Valid, mais uma vez, esse rapaz, ele é como posso falar? É um jornalista da Fox News que lida com política externa, tá aí, ó, dando os parabéns para o governo Bolsonaro, inclusive para o próprio Bolsonaro e o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Também fala dos embaixadores, todo mundo junto. Falando, vejam só, todo mundo junto, celebrando os avanços. Inclusive, os Estados Unidos participaram aí, ajudaram bastante. Então, o Brasil, em termos de política internacional, enquanto muitos vêm falando que o Brasil cada dia está menor, é completamente o contrário. Cada dia que passa, o Brasil vai se tornando um dos players mais importantes do cenário internacional. E aí, falando nisso, olhem só, o Brasil terá primeiro escritório da Organização Mundial de Turismo na América Latina, ampliando o Brasil nesse cenário internacional. E, gente, isso daqui é muito importante. Quantas e quantas vezes vocês não ouviram Bolsonaro falar da questão do turismo? Que tem que incentivar o turismo, que o Brasil ganha muito pouco. Bolsonaro sempre dava aquele exemplo do Angra dos Reis. Eu tenho um vídeo no meu outro canal, que inclusive eu falo da Tailândia. E o que é que eu falo nesse vídeo? O preço da passagem Brasil-Austrália é mais caro do que passar 10 dias de férias com hotel, comida, táxi, tudo pago na Tailândia. Eu passei 10 dias na Tailândia, eu gastei menos do que só a passagem pro Brasil. E eu falo isso no vídeo, eu falo assim, cara, por isso que talvez seja um dos motivos que o Brasil não tá ganhando tanto dinheiro assim com o turismo, mesmo tendo praias belíssimas, comida deliciosa e o povo aconchegante que a gente tem. Então você vai vendo pequenas movimentações que passam desapercebidas de muita gente, mas o país tá andando para frente. Uma coisa aqui também interessante do governo, para a gente agora sim começar a falar da esquerda, Carlos Nadalim estava aí com Alexandre Garcia Dias, uma das poucas vozes ainda lúcidas do jornalismo brasileiro. Conversamos sobre o programa Conta Pra Mim, com o qual ele ficou encantado. Vem novidades por aí. E aí, galera,
Resumindo da semana, e aí realmente agora a gente entra na parte da esquerda. Hoje, aqui para vocês verem, ó, Câmara dos Deputados vai se reunir para discutir últimas considerações dos formuladores técnicos das principais propostas da reforma tributária. O negócio está avançando. Na terça-feira, olha só, isso aqui é muito importante. Parlamentares vão se juntar para a comissão mista de orçamento e escolher os representantes. Isso daqui é a galinha dos ovos de ouro. Vale a pena ficar de olho aberto. Isso aqui é amanhã. E na quarta-feira, os deputados vão votar a validade da MP, que trata da adesão ao Brasil a um instrumento de acesso global de vacinas. Vai vendo. E depois tem umas coisas aí, quem quiser dar um pause, dá uma lida. Mas segunda, terça e quarta tem coisa aí... Tem coisa muito interessante, interessantíssima. Vamos falar agora da esquerda. O Átila veio aí a público, já começando a falar da parte da saúde, para fazer vídeo falando que basicamente agora pode sair. Agora pode sair, mas com cuidados. Aquela coisa, né? Não adianta mais ficar na narrativa, até ele já teve que ceder, porque o brasileiro não tá nem mais aí. E você vê, gente, até o Leandro Demoro da esquerda compartilhou isso daqui, ó. Isso aqui em março de 2020. Olha a cara do rapaz. Olha a cara do rapaz em outubro. Será que deu certo ficar em casa? Olha a cara do rapaz. Parece, né, que quando você... Como é que a gente pode falar? Adere realmente a ser ao regressismo, né, o famoso progressismo, entre aspas, da esquerda. Quando você vira um cara da esquerda, é meio complicado, né? Não dá muito certo. Inclusive, o Luiz diz, ó, o maior argumento contra o fique em casa do Átila é o próprio Átila. Olha só, cara. Olha só o rapaz, entre março e outubro. E aí, gente, falando em saúde, isso daqui, tirando essa brincadeira de lado, que é a parte importante. Todo mundo viu como a OMS escorregou na banana. Vamos falar assim, vamos fazer uma linguagem mais leve. Bolsonaro falava coisas, falando que o Bolsonaro estava completamente errado, que ele não estava indo de acordo com a OMS, depois, peraí, não é bem assim, a OMS voltava atrás, se contradizia... E agora eles estão discutindo uma reformulação da agência. E acredite se quiser, depois de todas as coisas que fizeram, as pessoas estão refletindo, sabe, pensando em dar ainda mais poderes para a OMS. Propostas elaboradas para reformar a OMS apontam que as novas regras estabelecidas darão ao organismo internacional maiores poderes para fiscalizar governos. A partir da segunda, em Genebra, a entidade reúne sua cúpula para o início do que pretende ser um longo processo de transformação da instituição. Na agenda, diplomatas apontam que o tema central é claro, a sobrevivência da combalida agência. O Tedros, aquele mesmo, o dançarino, diretor-geral, apresentar um histórico da resposta da entidade diante da pandemia, sob forte pressão. Olha o que ele vai falar. Ele vai falar que agiu dentro do mandato que lhe foi concedido. Mas, segundo documentos obtidos pela coluna, ele também indicará que uma parcela de seus esforços foi impedida justamente por falta de recursos e falta de um mandato mais forte. Faltou dinheiro e faltou me dar mais poder. Olha tudo que eles mandaram o Brasil fazer. E faltou poder. E faltou dinheiro. Como é que vocês olham para isso aqui? Isso aqui me preocupa. Isso daqui é aumentar um controle a nível global, inclusive porque é uma questão mundial da saúde. Sabe aquela história de globalismo, governo global? Pô, você está aumentando o poder que uma organização tem no mundo inteiro, inclusive dando mais dinheiro. Eu acho isso muito complicado mesmo. Espero aí que isso aqui tenha repercussão. Isso aqui, gente, eu acho que todos vocês deveriam falar, ó, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Isso aqui realmente é um tema muito complicado. Infelizmente, eu não sei até onde o governo brasileiro, por exemplo, teria força para tentar bater de frente com isso. Questão muito complicada, principalmente o que a gente está vendo. E aí você vê, né? A área de saúde. Olha como é complicado as coisas no Brasil. 7 ex-ministros da saúde cobram decisões técnicas sem influência política na escolha da vacina. Fizeram aí um evento chamado Dia C, em oposição ao Dia D, que foi um evento organizado pelo governo Bolsonaro. E aí foram convidados o ex-ministro o Tait e o Mandetta, que deixaram aí o Ministério da Educação, mas até o Mandetta teve consciência que falou, cara, isso aqui até pra mim é demais. Mas o Tait foi. E aí fizeram o evento. Olha quem estava nesse evento. Participaram da discussão
ocupante da pasta da gestão do PT, Humberto Costa, José Saraiva Felipe, Agenor Álvares, José Gomes Temporão, Alexandre Padilha e Arthur Chioro. 6 ex-ministros do PT e o Nelson Tait. E a galera falando, temos que ser técnicos, sem ideologia. Quando é que a gente escuta esse mesmo discurso? Não é quando a gente fala da internet, dessa nova internet aí que o pessoal vai discutir? Não é mesmo argumento que eles falam pra gente não analisar a empresa lá daquele país dos amigos de Dória nessa questão? Não, esquece ideologia, tem que ser só técnico. Aí agora o pessoal tá falando aí. Vai vendo as movimentações que estão movendo. Isso aqui, a tradução. A esquerda vai tentar empurrar. Vocês sabem o que, né? De que país que vai vir... O que? Já entenderam. E aí, falar ainda da esquerda. A esquerda tá chateada com a grande mídia. Por quê? Porque o Intercept soltou a matéria, que inclusive pelo pouco olhar que eu venho tendo assim nas redes do YouTube, não tô vendo muita gente comentar. Eu mesmo comentei isso daqui, beleza, mas comentei por alto, mostrei alguns prints. Mas eu tô sentindo que a direita deixou isso aqui passar. O Intercept fez 3 matérias sobre o MBL e falou assim, todas as estratégias antiéticas do MBL. O Leandro Demoro diz o seguinte, seus líderes, até agora, permanecem calados sobre as reportagens. Com o silêncio da grande mídia, velha parceira do grupo, os paladinos da ética na política seguem focados em suas campanhas eleitorais, como se nada tivesse acontecido. O Intercept Brasil soltou 3 matérias mostrando coisas extremamente estranhas do MBL. Conversas de WhatsApp do Kataguiri, Renan Santos, Arthur Moledoval, Salsicha, esse pessoal todo, inclusive até com conversas com Cláudio Danta do antagonista. Mostrei algumas coisas para vocês, agora que eles soltaram mais uma matéria se queixando, quero só relembrar, né? Meses depois de ter seus líderes sendo denunciados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, o MBL agora se vê envolvido em outra situação complicada. Uma série de 3 reportagens do Intercept que revelou que o MBL atua nos bastidores com um rigor ético inversamente proporcional ao que costumam cobrar dos outros. Sustentada por áudios trocados entre a cúpula, as reportagens mostram que o movimento interferiu na escolha dos participantes do Pânico na Jovem Pan. Falam que é umas groselhas de Flávio, mas isso ainda nada a ver. Na verdade, eles estavam planejando como eles poderiam criticar o governo, criticar as questões de Flávio Bolsonaro sem que sobrassem para eles, e planejaram dar um golpe na legislação eleitoral para ter um partido próprio. Seus líderes até agora permanecem calados sobre as reportagens, com a ajuda do silêncio da grande mídia, velha parceira do grupo. Cadê a grande mídia? Cadê? A gente tem que dar isso aqui notoriedade. A eleição está por aí. Patriotas em São Paulo é completamente MBL. Todos os vereadores do MBL vão sair pelo Partido dos Patriotas. Acho que é o Renato Almeida, com certeza, é o líder do MBL que está aí à frente do diretório da cidade de São Paulo. O Arthur, ele não quer ganhar como prefeito, ele só quer ajudar a dar mais visibilidade para os vereadores do MBL e aumentar o poder do grupo. Esse pessoal é novinho, eles têm aí mais 30 anos aí, cara, estão sem pressa. E aí você vê, a primeira matéria, a cúpula do MBL se mobilizando para impedir que um ex-MBL conseguisse para a Jovem Pan. E você vê, o MBL convocou até mesmo políticos com mandato como Joyce e Kataguiri para pressionar a emissora. E mostra que eles conseguiam conversar até com Tutinha na Jovem Pan. A segunda matéria revela como o MBL relutou em abandonar o barco bolsonarista. Mentira. A matéria exemplo como eles estavam preocupados com a reação. Eles já queriam largar. Nunca foram bolsonaristas. Só que sabiam que a gente ia ver e eles iam se queimar completamente na direita. Vale a pena olhar, inclusive tem áudios aí com Cláudio Dantas, várias coisas. E a terceira matéria, que é a mais grave de todas, o MBL planejou uma manobra ilegal para ter o seu próprio partido. E você viu nos áudios, Renan dos Santos fala abertamente sobre a possibilidade de driblar essa dificuldade comprando um partido em formação. Assim, milhares de pessoas que assinam apoio para a criação de um determinado partido com determinada ideologia seriam enganadas. O MBL cogitou cometer esse crime. Até o valor necessário foi levantado, R$500 mil. Uma quantia grande que em nenhum momento das conversas pareceu um empecilho. Isso daqui é típica coisa que tinha que ser encaminhada, não sei, Ministério Público, a PGR, talvez o TSE para investigar. Isso aqui é muito sério. Isso aqui, meus amigos, é seríssimo. Então eu acho que realmente faltou uma repercussão. A gente está no período eleitoral e tem tudo a ver. A esquerda
A esquerda não quer espaço? Vamos dar o espaço que elas estão pedindo. Vamos mostrar aqui, ó. Olha o MBL, na verdade é a nova esquerda. E continuando, falando da esquerda, sabe aquela história da linguagem neutra? Não sei nem como é que fala, esse pessoal faz, né? Pronomes neutros, essas coisas todas. Lá vem lá a Marilis, uma repórter aí da Folha de São Paulo, jornalista, segundo ela. Inclusive ofendeu Damares, no último dia Damares falou que tá esperando ela nos tribunais. Vem trazer um artigo aí, uma matéria da Folha de São Paulo, do Antônio Prata, que se diz, o título, né? Vamos acordar amizade. E diz, ó, enquanto nos ofende, né, ofende o pessoal da direita, e aí ele nos acusa de destruir o meio ambiente, blá blá blá, o pessoal da esquerda está discutindo se todes é melhor que todes, ou denunciando o machismo nos versos de Chico Buarque. Aí você vê como tá o pessoal da esquerda, e assim, ó, não dá para discutir as duas coisas ao mesmo tempo, aparentemente só pode ter uma pauta. Então você vê que a direita se perdeu. Eles criaram um movimento que agora não consegue nem mais ter controle, sabe? Eles estão falando, galera, não é o momento agora de estar discutindo linguagem neutra. A gente tem que derrubar o governo, fazer algumas coisas. Mas eles se perderam. Isso daqui é mais interesse, na verdade, muito mais dos globalistas do que a esquerda nacional. E tá dando ruim até para eles. Mas a matéria é interessante, eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Olha só. Minha questão é, o que aconteceu com as forças democráticas, né, de esquerda, em teoria, progressistas, liberais ou de esquerda, o cara já reconhece que liberais são de esquerda, que não conseguem formar lideranças, sabe? Mais uma vez, a esquerda vem tentar fazer autocrítica, porque não estamos conseguindo formar lideranças. Quem é o principal nome da oposição hoje no Brasil? Marcelo Freixo? Ele é incrível, mas infelizmente ainda não tem a projeção necessária para aglutinar a todos que precisam se unir. Reconhece, autocrítica. Cara, o Freixo não dá, o pessoal ainda não consegue. Rodrigo Maia, você vê, eles consideram Rodrigo Maia uma alternativa para a esquerda. Rodrigo Maia, ótimo, tem feito um trabalho fundamental barrando várias atrocidades do Bolsonaro. Mas você imagina Rodrigo Maia, sei lá, colocando multidões em cima de um palanque? Cara, não acontece. Não acontece. Não acontece. Então, vocês estão vendo, eles estão tentando buscar alternativas. E galera, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora aí é igual, sei lá, o motor, sabe? Bate, uma hora o motor vai ligar. Então, falo e repito. Qual dos grupos, né, direita e esquerda, conseguir se unir de forma mais rápida, vai sair na frente. A esquerda está bastante preocupada com isso. Eu acho que a direita está perdendo, às vezes, muito tempo com picuinha desnecessária, quando você vê, ó, a esquerda está procurando o quê? Precisamos de líder. Não temos líderes. Não temos alguém com condições de levar a presidência da República. Eles já estão pensando, sei lá, em 2026. Esqueceu. 2022 não tem como. Não tem como. E você vê, ó, ele diz, né, enquanto esse pessoal da direita falando isso, aquilo, outro, blá, blá, a esquerda tá perdendo tempo com linguagem neutra. Galera, os caras estão estrangulando a imprensa e aparelhando o país, armando a população e impedindo rastreamento de cartucho. Vocês acham mesmo que discutir pronome e banir mulheres de Atenas é a nossa prioridade? A gente não tá, sabe, estrangulando a imprensa, em momento nenhum. Agora, ele tá reconhecendo aqui, na verdade, que a imprensa... A mídia está perdendo força a cada dia. Cada dia que passa tem menos e menos credibilidade. E isso é uma verdade. Isso é uma das áreas que a gente está vencendo. Por quê? Porque nós somos sensacionais, nada? Não, porque a gente está se baseando na verdade. E a verdade tem força por ela mesma. E depois olha o que ele diz, ó. Não sei, mas talvez tenha algum papel nas lideranças decentes o esforço hercúleo que o campo progressista faz para atacar a si próprio, falando das tretas. Tabata Amaral, uma das boas surpresas, segundo ele, dentro da esquerda, escreveu aqui na Folha outro dia que, num levantamento em blogs de esquerda, descobriu que o nome dela aparece pejorativamente muito mais do que a Carla Zambelli. A esquerda vê um cisco no olho da aliada e não enxerga a trave no da oponente. Isso aqui se aplica para a direita. Se aplica demais para a direita. A gente perde muito tempo olhando os nossos, em vez de ver o absurdo que a esquerda está fazendo. É interessante, inclusive a Tabata fez um texto na mesma linha, falando, galera, precisamos nos unir. Gabriela Prioli falou a mesma coisa, galera, precisamos nos unir. Felipe Neto falou, galera, precisamos nos unir. E ele ainda falou que o PT não tem mais condição de ser o protagonista, de ser a liderança. Ele ainda foi além, ele quer pautar como é que tem que ser a união. Eles estão preocupados, eles estão buscando união.
E você vê, né? Mas o pessoal acha que vai salvar o mundo citando Foucault e proibindo fantasia de carnaval. Falando, cara, essa galera da esquerda que tá olhando essas pautazinhas, coisas. Gente, a gente não vai ganhar se a gente ficar focando nisso. Vamos acordar? Depois discute se, com isso, salvamos todos ou a todix. Sei lá como é que fala. Ou não. Mais uma vez, olha o caminho que a esquerda tá tentando seguir. Eleição tá vindo aí. Eleição tá vindo aí, a gente vai falar de eleição ainda. Vamos falar de eleição. E aqui você vê, Filipinho falando. Ontem fiz uma análise de números, sem atacar o PT, apenas propondo o debate. Depois divulguei uma candidata do PT mostrando que ela me ensinou muito. Mas a militância violenta acha que vai mudar tudo no grito. Aquela mesma que chama o candidato de 12% não aguenta uma simples análise de pesquisas. Ele tá reclamando da galera aí da esquerda que tá criticando ele sem motivo nenhum, né? Fala, cara, tem que botar o pé no chão, vocês estão passando dos limites. E ele voltou pra avisar, meu Deus, tweet 2012 celebrando 1 milhão de inscritos. Agora são quase 40 milhões e 11 bilhões de views. Parece que foi ontem. Ele tá falando, ele começou em 2010, em 2012 ele já tinha 1 milhão de inscritos. 1 milhão de inscritos com 42 vídeos. Apenas 42. Eu aqui é o vídeo 354, acho que o vídeo a gente tá fazendo hoje, 353, não lembro. Olha como são as coisas. E o cara tá com 40 milhões. Isso a gente tá crescendo. Crescendo. Temos que nos preocupar com a esquerda. Principalmente aqui com o Barroso. Esse Barroso tá demais. Gente, falei pra vocês que o TikTok se juntou aí agora ao novo parceiro do TSE. E vejam só. O Barroso destacou que o TikTok ele vai oferecer ajuda sem custos aos cofres públicos. Uma empresa com sede lá no país dos amigos do Dória. Vai vendo, o Partido Comunista. Assim, o TikTok se compromete a criar uma página para centralizar informações confiáveis sobre as eleições municipais de 2020. Vocês confiam? Imagina. Olha a parceria fechada pelo Barroso. Aí você vê, olha essa matéria aqui, Saiba como serão as eleições a vereador após a mudança de regras sobre as coligações. Essa matéria aqui tem até uns 2-3 meses. A CPMI no Congresso e inquérito no STF sobre as fake news também podem influenciar campanhas, uma vez que juízes eleitorais se revestem do poder de polícia e podem determinar, com foco no que circula nas redes sociais e em sites de internet, a apreensão de materiais considerados ilícitos por ele. Olha como a CPMI e o inquérito do STF vão poder impactar nas eleições. Que agora vão poder pegar algumas coisas que aconteceram para justificar ações policialescas de aí juízes eleitorais. Vai vendo. Aí você vê, essa medida também pode gerar conflitos atípicos. A própria Folha de São Paulo reconhece, em especial por eventuais interpretações subjetivas em relação a conteúdos veiculados. Tipo assim, o próprio Fábio Faria na entrevista ele fala o seguinte: se eu falo que Deus existe e o cara fala que Deus não existe, é fake news ou não é? Porque o cara, sei lá, o cara disse que Deus não existe, eu falo que Deus não existe, eu não vou conseguir mostrar assim fisicamente que Deus existe. Tem coisa que é subjetivo. Vocês estão me entendendo, óbvio que Deus existe, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Então é complicado. Essas eleições vai dar o que falar. E olha só, como a justiça vai atuar em relação à produção de fake news? Os juízes eleitorais de primeira instância têm agora o poder de polícia e podem determinar, a partir de denúncias, a retirada de conteúdos que sejam considerados irregulares. Complicado. E aí você vê, a agência Lupa, já falando de eleição, é falso que só o Brasil como Venezuela usam urnas. Não só esses 3 países. Eles vêm para falar. Olha só, eles pegaram uma publicação no Facebook que só tinha 91 comentários e 155 compartilhamentos. Isso aqui é uma coisa que uma pessoa comum compartilha e tem uma coisa, esse pessoal tá tendo que checar. Para eles checarem uma publicação sua, isso aqui não tá longe. Aí você vê. Ele diz que a informação é falsa, que na verdade 26 países usam, e fala inclusive a Índia e o Peru. E o interessante da matéria é que eles falam que inclusive na Venezuela, lá tem até o voto impresso, mas aqui no Brasil não tem. Mas você vê, eles estão indo atrás de publicação de Facebook que tem 155 compartilhamentos. Não é difícil dele investigar qualquer coisinha do cidadão comum. Vocês vão entender onde eu vou querer chegar em breve. Aqui.
Primeiro ponto já, Lei Kim das fake news. Para essa eleição, a Lei Kim já vale, não é a minha lei, é do Kataguiri. O cidadão comum que compartilhar fake news de propósito pode pegar 8 anos de cadeia. Um post de 155 views, ou compartilhamentos, já caiu aí no fact-checking, que tá aqui, ó, fact-checking. Imagina aí como é que não vai ser as eleições. Eu quero falar com esses posts aqui, para vocês entenderem. Vocês lembram das eleições de 2018? Como foram as eleições de 2018? A gente tinha Lei Kim? A gente não tinha. A gente está vendo uma mudança no cenário brasileiro em apenas 2 anos, que foi 50 anos em 5. Barroso sentou no TSE e as coisas avançaram. A Lei Kim não foi só o Barroso, também teve lá o papel do Legislativo, mas você está vendo. A gente vai ter. Olha a diferença em 2 anos. Lei Kim, a gente está vendo o Átila, depois de tudo que ele fez, fazendo campanha de desinformação para o TSE se alinhando a influenciadores de esquerda para promover isso daí. O Barroso estava com o Kataguiri, ou com o Kataguiri, não, com o Felipe Neto. Agências de fact-checking agindo em conjunto com o TSE para ver o que é verdade e o que é mentira, numa eleição que já tem lei para prender pessoas que compartilham fake news. Isso em 2 anos. Presença das Big Techs, porque agora o TSE fechou parceria com Twitter, Google, TikTok, WhatsApp, Instagram e diversas outras empresas. Cotas raciais, que são essas cotas assim, de dinheiro, né, do fundo partidário agora, para determinadas coisas. Estão vendo, inclusive, a gente falou dos candidatos que mudaram de cor nessas eleições. Estou em 2 anos. Não passou, mas o Fachin já estava falando sobre abuso religioso. Isso aqui a gente bateu na trave. Bateu na trave. E voto do futuro. Voto do futuro. Em 2 anos, voto do futuro. Sabe o que é voto do futuro? A gente já falou, mas vou mostrar para vocês, ó. TSE. Postou dia 3. Eleições do futuro. O TSE apresenta inscritos para demonstrar soluções de votação online pelo celular. Empresas demonstrarão suas soluções no primeiro turno das eleições de 2020, em cidades de Goiás, Paraná e São Paulo. A partir do conhecimento das soluções para a votação online, o TSE avaliará e debaterá a melhor estratégia para uma eventual mudança no processo eleitoral. A intenção do presidente do tribunal, o Barroso, é que haja uma forma mais moderna e barata para o processo de votação. A ideia será transmitida aos ministros Fachin e Alexandre de Moraes, que serão os responsáveis por organizar e conduzir as eleições de 2022. Fachin e Moraes vão estar no TSE em 2022? E sabe quem vai ser o presidente do STF no lugar de Fux? O Barroso, amigo. O Barroso. Não pode ter voto impresso, mas vai poder votar pelo celular. Estou entendendo a minha preocupação nesse assunto? Complicadíssimo. As coisas estão ficando bem complicadas. Olha aí. Olha como essa pauta da esquerda, sabe, o controle da esquerda nas eleições avançou de forma absurda em 2 anos. 2 anos. Olha como foi 2018, olha como já está a eleição em 2020. E para a gente chegar no final do vídeo, eu quero fechar com essa matéria. O Nordeste é provavelmente a região mais conservadora do país. Sua adesão ao esquerdismo é apenas eleitoral, reflexo da política de exploração da miséria que a esquerda usou por décadas para mantê-los reféns. Bolsonaro está quebrando essa espinha, e isso fará toda a diferença. Gente, esse aumento de popularidade de Bolsonaro, podem ter certeza, vai repercutir nas urnas agora em 2020. Não estou falando que teremos uma vitória esmagadora da direita, até porque não temos candidatos. Mas já vamos ver mudanças, principalmente, como você vê assim, vitória do PT. Já tá tendo, o Felipe Neto mostrou isso, o PT, inclusive no Nordeste, apenas no Ceará, tem chance de ir pro segundo turno. O Brasil tá mudando, gente, tá mudando, a gente tem que ficar ligeiro, não tá nem perto de acabar. Na verdade, a coisa tá muito melhor pro nosso lado. Vamos ter resiliência e vamos focar nas pautas importantes. Então, meus amigos, por hoje era isso, fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo junto e valeu, galera. E, se puder, lembra de curtir e compartilhar o vídeo. Valeu, tamo juntos, é isso aí.